Irmãos, nós vamos pregar uma palavra nesta noite. Eu quero que você preste muita atenção, porque ela é uma palavra que, se nós não prestarmos atenção, você vai dizer: o pastor está passando para o lado de lá. É uma palavra que a sua linha de entendimento ela é muito tênue. A sua linha de entendimento ela é muito fina. Ou seja, você está vendo esse friso aqui do piso? A linha do entendimento que eu vou pregar, ela é muito fininha. Se você não prestar atenção, você acha que eu estou indo para cá, quando na verdade eu estou indo para lá. O que nós vamos falar nesta noite? Sobre o julgar com amor. Esta palavra, irmãos, está relacionada à forma de nós, como cristãos, se devemos ou não julgar outras pessoas. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia para nós darmos início à pregação, abrindo a Bíblia em Mateus capítulo de número 7 e versículo de número 1 e o versículo de número 2, e vamos ler também o 3. Mateus capítulo 7, versos 1, 2 e 3. Sei que todos já acharam, porque é uma palavra muito conhecida, que diz assim: não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com o que julgas, será julgado, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro do olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio olho? Amém. Tome assento, em nome de Jesus. A falta de entendimento e de ensinamento a respeito desta palavra gera dois tipos de crente. Tem o crente que diz assim: o irmão lá está desordenado. E aí o que ouve diz assim: não julgue para que tu não seja julgado, porque a Bíblia diz isso. E o outro diz assim: eu não julgo isso é com Deus, né? Isso aí fica assim mesmo, eu não sei, deixa assim, não tem como julgar essas coisas. E a Bíblia nos diz o contrário. Então hoje nós vamos aprender, irmãos, o que realmente significa esta palavra: não julgueis, para que não sejam julgados. Em primeiro lugar, a Bíblia diz para nós não julgar, para não sermos julgados. Mas esta palavra no verso 2 diz: pois com o critério com que julgardes, serei julgado. A Bíblia está dizendo, irmão, que nós não podemos julgar por um critério, porque o mesmo critério que eu estou julgando, eu vou ser julgado. O epígrafo, ou o título desse capítulo 7, se fala: o juízo temerário é proibido. O que é temerário? O que é um juízo temerário? A palavra temerária significa imprudência, fazer algo com imprudência. No dicionário, a palavra temerário significa aquele que quer fazer um ato heróico, porém certo que aquele ato heróico não vai conseguir fazer. Então é uma pessoa que tenta fazer algo que 90% vai dar errado. Ele está tentando fazer algo, por mais bom que seja, mas é 90% que vai dar errado. Isso é algo temerário. Então, quando a Bíblia está falando para não julgar, para que nós não sejamos julgados, porque pelo critério que nós julgamos, nós vamos ser julgados, isso é um ato temerário. Isso é um ato que eu não posso fazer. Eu não posso ser imprudente, olhar para a Patrícia e julgar a irmã Patrícia por aquilo que eu não sei da irmã Patrícia. Deus não permite que eu, ou você, ou ninguém julgue uma pessoa por aquilo que você não sabe dela. Está entendendo? Isso é temerário. É julgar uma pessoa imprudentemente. Vamos ler João 7, e isso vai esclarecer o que eu estou dizendo. João capítulo 7 e versículo de número 24, diz assim: não julgueis segundo a aparência, e sim pela justiça. Veja bem, aqui quem está falando é Jesus.
É Jesus que está falando. Jesus está dizendo aqui: vocês não podem julgar pela aparência. Isso é um julgamento temerário. Ah, o Morrosauro está aqui, entrou ontem para a igreja, veio lá de Porto Alegre, mas um já olha para o Morrosauro e diz: mas será que esse irmão é uma bênção? É um julgamento temerário. Você não conhece a pessoa. Isso Deus não permite. Vocês estão entendendo? Quando a Bíblia fala lá em Mateus 7,1: não julgueis para que não sejais julgado, porque pelo mesmo modo que tu julga. Qual é o modo que tu julga? Temerariamente, vão te julgar também. Assim como tu faz juízo errado de uma pessoa, vão fazer juízo errado de ti. É isso que Jesus está dizendo. Não que não se possa julgar, mas nós não podemos ter esse tipo de juízo. O juízo temerário, o juízo segundo a aparência, de olhar para uma pessoa e dizer que ela é alguma coisa sobre a aparência que ela está mostrando. Não se faz isso. É isso que a Bíblia fala no Mateus 7. Não julgueis para que não sejais julgados, pois pelo mesmo modo que você julga, tu serás julgado. É um juízo temerário. E Jesus aqui no capítulo 7 de João, verso 24, ele diz: vocês não podem julgar pela aparência. Ah, eu olho uma pessoa na rua, mas aquela pessoa ali é pobre, é miserável. Não, aquela pessoa ali é exibida. Aquela pessoa ali é... Não. Você fazendo isso, você está julgando a pessoa pela aparência. Samuel errou quando ele foi consagrar os filhos de Jessé. Foi lá consagrar um dos filhos de Jessé para ser rei. Ele errou porque ele fez juízo da aparência. Ele foi buscar um rei, e na mente de Samuel, um rei para reinar tem que ser forte e bonito. E passou Samá e passou os outros filho de Jessé, e ele começou a olhar: esse é robusto, é bonito, esse é forte, esse é inteligente, e ia ungir Deus. Não julgue pela aparência, Samuel, porque eu vejo o coração da pessoa. Deus sempre mostra para nós como devemos fazer as coisas. Então quem é que foi o rei de Israel? Um menino ruivo, pastor de ovelha. Porque Deus não permite que nós venhamos julgar segundo a aparência. Amém? Veja bem, o mesmo Jesus que está ensinando que nós não podemos julgar, ele também, no mesmo capítulo, dentro do mesmo contexto, ele fala no capítulo 7 e verso 15, ele diz assim, no capítulo 7, verso 1 até o 13, ele diz para nós não julgarmos. Agora, no mesmo capítulo, e no verso 15, ele diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçado em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. E ele diz: pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? O verso 20 diz: assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Jesus não está dizendo para nós julgar. Ele não está dizendo: vocês têm que se acautelar dos falsos profetas, vocês têm que se acautelar dos falsos líderes, que eles vêm disfarçados como ovelha, mas por dentro são lobos roubadores. E aí ele diz: sabe como é que vocês vão julgar essa gente? Pelos seus frutos vocês vão reconhecer. Jesus está dizendo que nós devemos julgar, mas não podemos fazer juízo de uma pessoa por aparência, não podemos fazer um juízo temerário, mas nós temos como julgar. A Bíblia nos dá essa liberdade de julgar. Romanos capítulo 14, vamos folhear a Bíblia. Romanos capítulo 14 e verso de número 13, a Bíblia diz assim: não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Aqui a Bíblia está dizendo, irmãos, que nós não podemos mais ficar julgando nossos irmãos. Para quê? Para que não venhamos botar tropeço e nem escândalo ao nosso irmão. Essa questão interna da igreja, interna, de ficar julgando se um é mais crente que o outro, isto é um julgamento temerário. Isso é um julgamento que você faz errado, por aparência.
Tem crente, irmão, que julga um outro crente dentro da mesma igreja. Ele julga se o outro é mais crente ou menos crente, se é mais frio ou menos frio, pelo modo dele dar glória a Deus, o quanto ele fala língua estranha, se ele profetiza ou se ele não profetiza, se ele revela ou se ele não revela. Irmãos, deixamos de ser criança, não podemos mais, como diz aqui o Paulo em 14:13 de Romanos, não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr tropeço. Meu irmão, larga de julgar as pessoas dentro da igreja, se ela é mais crente, se ela é menos crente, se ela faz ou se ela não faz. Adore a Deus. O teu lugar aqui na igreja é para adorar a Deus. O teu lugar aqui na igreja, você foi chamado para glorificar a Deus, não para ficar fazendo juízo daquilo que você não sabe, não para você ficar acusando uma pessoa daquilo que você não está vendo, não para que você olhe pela aparência e faça como Jesus diz: não julgueis pela aparência. Nós não fomos chamados para isso. 1 Coríntios capítulo 5 e verso 9 até o 13, a Bíblia diz assim: já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente os impuros deste mundo, ou os avarentos, ou os roubadores, ou idólatras, pois neste caso tereis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, sendo ou dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal nem ainda comais, pois com que direito havereis eu de julgar os de fora? Não julgará vós os de dentro? É uma pergunta. Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Agora, Deus está nos dando uma outra linha de raciocínio. Em primeira instância, Ele diz: não julgueis. Lá em 14:13 de Romanos, Ele diz: pare de julgar os vossos irmãos. E pensar. O que é julgar? É fazer juízo de uma pessoa. Agora, quando a Bíblia está dizendo aqui no capítulo 5, verso 9, que nós temos que agora começar a julgar certas pessoas. Por quê? De dentro da igreja. Por quê? Não porque eu tenho olhado para o irmão e pensado algo do irmão, mas porque eles agora estão mostrando os seus frutos. Eles estão dentro da igreja e a Bíblia diz: refiro-me com isto, não os que são impuros do mundo. A Paulo está dizendo aqui: eu não quero que você julgue, não os que estão no mundo, não, é os que estão dentro da igreja, mas não é aquele que você olha e pensa que ele é alguma coisa, mas aqueles que por intermédio dos seus frutos, eles começam a mostrar quem eles são. E Paulo enumera: mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que dizendo-se irmão. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que dizendo-se irmão. Escute, irmão, isso agora é para dentro da igreja. Alguém que se dizer irmão for impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com esse tais nem ainda comais. Em outras palavras, Paulo está dizendo: irmão, nós não podemos ficar nos julgando pelas aparências. Não podemos estar julgando alguém que chegou hoje na igreja e dizer: esse é assim, ou eu penso que ele é assim. Isso é um juízo temerário, Deus condena. Jesus disse: tira primeiro a trave do teu olho antes de tirar o cisco do outro irmão. Isso Deus condena. Tu está olhando para uma pessoa e vendo ela e julgando ela por aquilo que tu pensa dela. Isso é condenável. Mas aqui a Bíblia está dizendo diferente. Aqui a Bíblia está dizendo: olha, mas se você, irmão, irmã, obreiro, você vê alguém que se diz irmão e ele é avarento, ele é impuro, maldizente, isso são coisas que saem. Essas coisas são coisas que saem da vida da pessoa. O beberrão, você vai conhecer ele, porque você vai encontrar ele por aí bebendo. O avarento você conhece, é aquele que não oferta, é aquele que não dizima, é aquele que não faz nada na casa de Deus, não ajuda com nada, não ajuda nem em casa, esconde dinheiro no colchão e estão passando fome dentro de casa. O avarento. São coisas que aparecem. O idólatra, o maldizente, o roubador. Então a Bíblia está dizendo, irmãos, que quando aparecer no meio, quando aflorar no meio da igreja, estas coisas,
quando acontecer de se manifestar no meio da igreja alguém que tem uma característica como esta, nós então temos que julgá-lo. Não podemos julgar enquanto não aparecer. Eu não posso fazer juízo do irmão enquanto não estar aflorado, enquanto não aparecer. Se eu julgar, eu estou errado perante a Bíblia. Mas quando acontecer de uma pessoa errar, quando acontecer de aflorar o erro de uma pessoa, a Bíblia então nos diz: agora vamos julgar a ponto, Paulo disse, julgar a ponto de nós nem comermos com ele. Ou seja, ele participa da Santa Ceia, então vamos tirá-lo ele da Santa Ceia, vamos pôr ele de lado, porque se ele é maldizente, a igreja não é maldizente. Se ele é roubador, a igreja não rouba. Se ele é um malfeitor, a igreja não é. Então ela não pode estar associada com esse tipo de gente. Vamos excluí-lo da Santa Ceia, não vamos comer com ele. A Bíblia está dizendo isso. Esse tipo de julgamento a Bíblia nos dá como certo. O crente, irmão, ele é apto para julgar. Você quer ver? Em 1 Coríntios ainda, capítulo 6 e verso 1 a 4, a Bíblia diz assim: aventura-se algum de vós, tendo questão contra o outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? A Bíblia está perguntando, o apóstolo Paulo pergunta: vocês se aventuram? Já aconteceu isso? De alguém se aventurar de tomar juízo contra o outro, tomar questão contra o outro e levar a juízo perante injustos? Já aconteceu, por exemplo, de um irmão que é da mesma igreja, congregam junto, mas aí vamos supor, faz um negócio: eu vou comprar o carro do irmão Dirceu, o irmão Dirceu faz uma proposta para mim: eu vou vender o carro para o senhor, pastor, por 15 mil. O senhor me dá 5 mil de entrada e 10 parcelado e não sei quantas vezes. Eu amei, vou fazer então contigo. E eu pego, faço, e daqui a pouco não pago mais, irmão Dirceu. E fica 1, 2, 3, 4 meses sem pagar, 5. O irmão Dirceu vem e conversa: olha, pastor, tu está errado, tu tem que me pagar. Eu digo: não, vou pagar. E não pago mais o 6º mês, o 7º mês, o 8º mês. O que o irmão Dirceu vai fazer? Ele vai lá e procura o juiz, vai lá e coloca lá no juízo dos homens. É isso que a Bíblia está dizendo: aventura-se algum de vós, tendo questão contra o outro, submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos. Ou seja, quando isso acontece e os irmãos vão lá no homem, lá nas coisas dos homens, lá naqueles homens que são impuros, aqueles homens que não têm o critério de Deus na vida para julgar, e não deixamos a igreja julgar o caso, nós estamos errados. Porque a igreja, ela é de Deus, e sendo de Deus, a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, e se nós temos a mente de Cristo, temos como julgar as causas uns dos outros. Ou não sabeis, o verso 2, que os santos hão de julgar o mundo? Se nós vamos julgar o mundo, não podemos julgar as coisas daqui da terra? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, acaso somos indignos de julgar as coisas mínimas? Pense nisso. O irmão está te devendo, você vai lá nas pequenas causas e bota ele vai lá e faz uma denúncia. Está certo. Você, como crente, você acha certo que os outros julguem a causa entre ti e teu irmão? A Bíblia diz que isso, irmão, é carnalidade. Se alguém está te fazendo mal, se o irmão está devendo, traga para a igreja, fale com a igreja, e a igreja tem condições de julgar, porque nós vamos julgar o mundo, quanto mais julgar as questões aqui desta terra. Então nós temos que julgar? Claro que temos. A Bíblia nos dá o direito de julgar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e verso 21. 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e verso 21. A Bíblia fala sobre o julgamento das manifestações na igreja. Julgai todas as coisas. Olha, o Deus aqui mandando de novo ser julgado as coisas. Julgai todas as coisas e retende o que é bom. Levantou um irmão ou uma irmã lá em profecia. Não sei se é Deus, não sei. Quem sou eu para julgar? Tu é servo de Deus, irmão. Se aquele que levantou em profecia tem o Espírito de Deus, você que está sentado ouvindo também tem. Você está entendendo? Nós fomos chamados não para sermos ludibriados, nós fomos chamados para sermos sábios.
Sabe por que tem muito crente aí afora, dando casa, dando terreno, dando moto, dando casa, dando herança para pastor? Porque eles não julgam, porque são ensinados que não se pode julgar. Temos que julgar, a Bíblia nos dá direito de julgar. Se aqui o pastor começar a pedir para você, olha, agora nós vamos passar um folhetinho, um envelopezinho, você vai botar 100. Agora, meus irmãos, você vai começar a dizimar, não mais 10%, mais 15%. Irmão, você pode julgar se isso é certo. Você pode julgar. Se daqui a pouco o pastor começa a mudar a sua pregação e começa a dizer, olha, meu irmão, agora nós podemos andar de calção, vamos para a praia de nudismo que não dá nada. Você tem direito de julgar. Claro que tem, a Bíblia está dizendo que nós temos direito de julgar. Agora, o que nós não temos direito, é o começo, é o princípio da pregação. O que nós não temos direito de julgar é fazer um juízo temerário, é pensar algo a respeito de alguém que não tem prova de que isso é verdade. Contra isso nós não podemos julgar. Agora, meus irmãos, lá em 1 Coríntios, onde nós estávamos, a Bíblia diz, eu quero ler de novo, 1 Coríntios 5:13, uma coisa muito interessante, 5:13, os de fora, porém, Deus julgará. Deus julgará os de fora. Nós somos uma comunidade, nós somos uma igreja, estamos aqui e nós temos que nos julgar a nós mesmos. Por isso que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, falando sobre a Santa Ceia, num certo momento ele diz, examinai, pois, o homem a si mesmo. O que é examinar? É fazer julgamento. Não é fazer julgamento? Quando a Bíblia está dizendo, examinai, pois, o homem a si mesmo, é um julgamento que você está fazendo sobre si mesmo. Por quê? Porque eu não posso julgar o teu interior. Eu não tenho esse direito e nem tenho capacidade de julgar o que você é por dentro. Então Deus, já sabendo disso, sabendo que alguém poderia vir para a Santa Ceia com impurezas do coração, Ele diz, examinai você mesmo, fazer julgamento da tua vida antes de tomar o pão. Agora, quando uma pessoa faz alguma coisa, a Bíblia não diz para você se examinar, porque saiu para fora. Então agora quem julga é a igreja. E a igreja tem capacidade tanto de colocar você no corpo, como tirar você do corpo, porque é uma lei divina. Amém? Mas os de fora, Deus julgará. E aí é uma questão que eu quero levantar com os irmãos. Eu quero dizer, meus irmãos, que nós somos ensinados erroneamente acerca do julgamento. Nós, irmãos, temos que fazer o julgamento, nós temos que julgar as coisas, mas julgar com amor. Não temos que julgar com discriminação. Eu não posso olhar para uma outra denominação, outro crente, e olhar e discriminar ele porque ele não está na mesma doutrina. Eu não posso fazer isso. Os de fora Deus julgará, a Bíblia diz. Eu tenho que amá-los. Não posso aceitar que eles venham para cá e comam do pão e bebam do cálice do Senhor comigo, se eles não estão dentro da mesma doutrina. Não posso, mas julgá-los se eles estão indo para o inferno e descriminalizá-los eles, isso é errado, é pecado contra Deus, porque Deus é que julgará os de fora. Os irmãos estão entendendo? Isso tudo é um conceito de educação cristã. É um conceito de educação cristã. Infelizmente, dentro das igrejas pentecostais, dentro das igrejas que têm uma linha doutrinária rígida, conforme a Bíblia manda, como a nossa, nós usamos muito de discriminação. Usamos muito de discriminação. Nós discriminamos as pessoas por ela não ter cabelo comprido, discriminamos a pessoa por ela andar de calça, discriminamos a pessoa por ela usar brinco, discriminamos a pessoa por ela botar batom, discriminamos a pessoa por isso, por aquilo, e não é isso que Deus quer, porque a Bíblia diz que os de fora Deus julgará. Nós temos que amar essas pessoas. Não vamos aceitar elas no nosso meio desse jeito, claro que não. Mas não vamos escorraçá-las, não vamos discriminá-las, não vamos olhar elas com desdém, porque Deus não olha elas assim. Por que eu vou olhar? Então eu gostaria que os irmãos tivessem um novo conceito sobre esta palavra julgamento. Você já notou que essas igrejas que são mais liberais, o povo dessas igrejas não nos julgam? Você já notou isso? Se você não notou, preste atenção.
Ela sabe que você é crente, por quê? Porque ela vê em você. E você anda conforme a Bíblia. E ela fica toda alegre, porque ela viu você que é crente, e te abraça, e irmão, e paz, Senhor. E mas nós olhamos para ele. Tu não, tu é do diabo, tu vai para o inferno, tu não anda na doutrina. Eles têm o conceito de amor para conosco. E nós temos o conceito de discriminação. Quem é que está mais errado nisso? É isso que nós temos que analisar, irmãos. Deus age com amor, não com discriminação. A justiça de Deus, Ele diz que os de fora Ele julgará. A forma como eles estão se conduzindo, Deus vai julgar, não é eu. Jesus mesmo disse: eu não vim para julgar ninguém, pois já tem um que o julga, que é a palavra. Pronto. Eu não posso discriminalizar ninguém. Agora você imagina, irmão, uma pessoa chega para você com todo o amor, com todo o respeito por você ser crente, porque ela vê que você é crente. Tu não consegue ver nela, porque ela está toda desordenada, mas ela tem Jesus, ela ama Jesus, do jeito errado dela, mas ela ama Jesus. E agora eu vou discriminar aquela pessoa, vou tocar ela fora? Não! Abrace ela, ame ela, e o teu amor vai conquistar ela, ela vai vir para o mesmo meio que nós estamos e vai andar como Deus quer. Amém? Não usamos de discriminalização. Não usamos desse conceito diabólico, humano, terrível, que está afastando as pessoas dentro da igreja. Vocês querem ver um exemplo? Infelizmente aconteceu de uma pessoa que era de outra igreja. Nós trouxemos aqui para a igreja para trazer uma instrução de alguma coisa. Não subiu no púlpito, não usou o altar. Já fizemos isso, já porque nós sabemos que não pode. Colocamos uma mesa fora do altar. Aquela irmã de uma outra igreja, e veio dar instrução, não era nada bíblico, só veio dar instrução para a igreja, né? Vocês sabem o que eu estou falando, veio dar uma instrução, uma ajuda para a igreja. E o que aconteceu, irmão? A igreja ficou parada, olhando, torcia um beiço, olhava com desdém. Sabe o que ela disse? Depois fui conversar com ela: eu causei má impressão, né, pastor? Eu devia ter pelo menos ido de saia. As irmãs lá me olharam com um olhar assim. E se nós tivéssemos tratado ela diferente? Não estou dizendo que nós temos que aceitar essa pessoa na comunhão da igreja. Não estou dizendo que nós temos que tomar santa ceia com ela. Não estou dizendo que nós temos que aceitar o modo de vida que ela está vivendo. Eu estou dizendo que nós não podemos usar de discriminação por alguém que não anda na doutrina como nós estamos andando. Mas se nós andarmos em amor, nós causamos um impacto, essas pessoas vêm e vão aceitar a forma de doutrina que nós estamos andando pelo amor que você está transmitindo, não pela discriminação. A discriminação não leva a nada. Então a Bíblia diz: não julgueis para que não sejais julgados. Ou seja, pelo mesmo modo que você julga, as pessoas vão começar a te julgar. Se você olha para a irmã e diz assim, não vê nada da irmã, mas pensa que a irmã é algo, alguém vai olhar para ti e vai pensar algo de ti também. É isso que Deus não quer, não julgueis. Agora, a hora que se levantar alguém em pecado no meio da igreja, agora que se levantar alguém avarento, pecador, como a Bíblia diz, roubador, infiel, aí nós temos que julgar. Aí nós temos que dizer: tu vai ficar aqui por 2 meses, por 3 meses, tu vai ficar aqui até Deus restaurar a tua vida, tu vai ficar aqui, não vai ter a oportunidade de tomar o pão e o cálice do Senhor, porque tu estás indigno na presença de Deus. Nós temos esse direito. Agora, os de fora, deixa que Deus julgue. Vamos amar as pessoas, vamos começar a amar, vamos começar a olhar as pessoas, vamos começar a olhar a alma das pessoas, irmãos. Vamos parar de fazer discriminação, vamos olhar para a alma. Cada pessoa tem alma. Se está errada, se a igreja dela não ensina, mas ela tem uma alma, o teu amor pode puxar ela para cá. Agora a tua discriminação pode levar ela para o inferno, porque você não está demonstrando amor. Amém? O amor, irmãos, o amor é o maior dom que existe na igreja. Se a igreja não demonstrar o amor, o que adianta nós termos título de cristão? Se nós não soubermos amar os que estão lá fora, perdidos. Porque uma pessoa assim está perdida, claro que está.
Mas ela está enganada. Ela não está assim porque ela quer. Ela está assim porque ela está enganada. Sabe por que ela está lá dentro daquela igreja? Porque eu e você não fomos primeiro a falar de Jesus. E alguém foi. Alguém foi. E ela creu em Jesus. Agora, se a igreja que ela creu em Jesus está desordenada, o problema não é dela. O problema é da igreja. O problema é do pastor. Agora, de repente, se você transmitir amor em vez de discriminação, você ganha ela para Jesus. E ela anda na palavra. Ela vem para a palavra. Ela vai sentar do teu lado na igreja. Ela vai ser como tu és. Ela vai ter você como um guia espiritual. O que você fizer, ela vai fazer. Mas quando nós temos discriminação, você aparece na rua, ela troca de lado na estrada. Porque vai dizer, esses aí é daqueles que ficam julgando a gente. Esses aí é aqueles que dizem que eles vão para o céu e nós não vamos. Esses são aqueles que estão dizendo, olha, eu sou mais santo do que os outros. Não. Os de fora Deus julgará. Com os de fora a ordenança de Deus é amar. Com os de dentro nós vamos julgar uns aos outros quando as pessoas estiverem erradas. Certo? Quando existir alguém errado, a igreja toma atitude de julgamento. Quando não tem ninguém errado, mas alguém pensa que alguém está errado, é um juízo temerário. E nós não estamos corretos. Vamos nos colocar de pé, em nome de Jesus.